Testando. Bora de novo. Vou começar de novo. Como eu estava falando, o tema hoje foi bem legal. Primeiro eu queria agradecer o Marcos, a Camila aqui que estão à frente do trabalho e a todos vocês pela oportunidade. A temática é muito legal e eu tenho que admitir para vocês que eu parei e estava pensando, nunca falei sobre em específico, e à medida que eu ia estudando sobre, eu me deparei com tanta coisa legal e queria fazer um convite para vocês aqui hoje. Eu fui convidado para dar uma aula, mas na verdade isso aqui vai ser um bate-papo. Eu vou construir a aula à medida que a gente vai bater um papo. Então é totalmente democrático, você pode me interromper, eu vou fazer perguntas e a gente vai construir o que vai ser falado aqui. Estritamente aqui é uma mensagem que vem de Deus. É Ele que vai falar pelos meus lábios, se Ele permitir. Então, o tema da mensagem hoje está lá em Efésios. Efésios capítulo 5. É o versículo 1, mas a gente vai ler 1 e 2. Efésios capítulo 5. Efésios vai ficar ali depois de Gálatas. Quando eu falei para vocês que realmente isso aqui vai ser democrático e vai ser a gente junto, olha só o que eu tenho descrito da aula de hoje aqui, ó. Eu não estou entendendo de perto, não dá para entender de perto, né, Bia? Vocês não vão entender nem de longe. Mas sim, eu dei uma analisada no tema e é muito legal. Então, vamos ler lá o 5:1. E aí o 2 vai dar contexto para a gente. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então eu estiquei até o 2, mas a gente vai fixar bem no portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O autor do livro de Efésios não se tem indícios se realmente é Paulo, mas tudo indica pela escrita, pela forma como ele está falando. E aí, eu não deveria soltar agora, mas a gente vai falar de mais circunstâncias em que falam de seres imitadores. Depois a gente vai lá. E aí faz mais sentido ainda isso, porque a gente vai lá em Coríntios depois, quando Paulo fala, sede imitadores assim como eu sou de Deus. Então a gente vai falar sobre. Mas antes vamos falar sobre o que é imitação, e aí é totalmente troca, né? Vamos bater esse papo. Então, quem puder levantar a mão e me dizer o que você considera imitação, vamos fazer coordenado, para todo mundo não gritar junto, que eu sei que está todo mundo com muita vontade de falar. Então o que... o Juan, minha cunhada também, tá doida pra falar. Falei que eu não ia te envergonhar, desculpa, Bia. Imitação. Vamos lá, qualquer coisa serve. Pronto, uma cópia. Tem mais derivações, né? O que seria imitação? Mas pra mim eu acho que é uma cópia. O fazer igual. Fazer igual, sensacional. Copia, só não faz igual. Fazer igual. São conceitos que a gente vai pegar de similaridade, parecido. Isso é uma imitação. E aí eu tenho outra pergunta de coração. Você já imitou alguém ou algo? Eu já, muitas vezes. A gente vive na era digital e a gente é muito atraído, inclusive, pelo marketing. Pelo que a TV mostra, pelo que as pessoas mostram, do tipo, uau, se a gente vê vou usar o nome dele, desculpa gente, eu não sou clubista, nem santista eu sou, mas se alguém vê o Neymar usando um tênis da hora, automaticamente vocês vão ser influenciados a imitá-lo. Mas aí eu queria chegar num ponto legal. Eu, infelizmente, já imitei coisa que não é tão agradável, mas eu acho que todo mundo quer imitar algo que seja legal, descolado, que realmente vai fazer a diferença. Faz sentido ou eu estou viajando? E às vezes a imitação tem uma derivação também.
Você já ouviu o termo, esse fulano, ou esse tênis, ou essa camiseta é uma imitação barata? Boa! Fui lá no Brás ontem, inclusive, levar um amigo e foi muito legal. Enfim, estou espumando aqui. Levei ele num lugar que eu nem costumo ir, nem conheço nada, mas levei. Enfim, e lá você vê muitas imitações. E apesar da imitação ser algo ruim, aquelas lá, às vezes é uma imitação bem barata, ela imitou algo muito bom. Às vezes não deu certo, mas foi uma imitação de algo que considera-se símbolo de status ou de qualidade ou algo do tipo. Então, eu quero entrar bem na vertente lógica mesmo da imitação para a gente entender literalmente o que está escrito aqui. Então, muitas vezes, até indiretamente, a gente se pega imitando. Sabe o que eu estou falando? Ontem mesmo eu falei que a minha cunhada e a minha irmã, minha noiva e a cunhada e a irmã dela são exatamente a cópia, ou seja, a imitação da mãe. E eu estava rindo com as duas, porque de repente a Vivian fez uma gracinha e a mãe dela foi repreender ela, e ela estava fazendo exatamente o que a mãe faz. E aí eu ainda virei para elas e falei, cara, eu vou falar exatamente disso amanhã, sobre imitar. Sabe, os dois filhos de vocês, eles são a imitação de vocês. Como assim, Eduardo? Eu sou eu, eles são eles. Eu não sei, eu tenho certeza que na casa de vocês é assim, porque é referência. Da mesma maneira que o Felipe e o Bruno, da mesma maneira que os meus pais, eu faço o que eu vi na minha casa. É muito louco isso. Se eu sento, mesmo distante dos meus pais, se eu falar no telefone, mandar um áudio, às vezes chega a ser confuso, porque acham que é eu, é meu irmão, é meu pai falando. A gente é tendência que a gente imite principalmente coisas boas. Mas a gente imita coisas ruins também, às vezes indiretamente. Porque a gente imita maus hábitos também. Teve coisas, e aí eu estou me expondo aqui para vocês. A primeira vez que eu saí de Manaus e fiz uma viagem, eu cheguei lá e estava fazendo um hábito, é nojento hoje pensar, mas enfim. Eu fui para uma casa que eu estava sendo hóspede, eu peguei o meu tênis, fui para a pia da cozinha da pessoa e estava passando um paninho no meu tênis e coloquei o meu tênis em cima da pia da cozinha da pessoa. Eu fiz isso e para mim era a maior naturalidade, porque eu fazia isso na minha casa. Eu vi o meu pai fazendo na minha casa. E aí, quando o marido da dona da casa chegou, ele falou, meu Deus, se a fulana estiver fazendo isso, vai virar um escarcéu. Eu falei, mas gente, como assim? Eu estou imitando o que eu vejo na minha casa. É só uma réplica. Não era uma imitação boa, mas para mim era o normal. Vocês pegaram o fio da meada aqui? Então, às vezes, a gente imita coisas boas, como a gente vê imitações de coisas boas. Ao mesmo tempo, eu dei um exemplo ruim, mas ele era espontâneo e sem maldade. Às vezes, a gente imita coisas muito boas. Às vezes, a gente vê... Olha o Rodrigo, que cara bonito, cheiroso, olha essa barba. Eu vou cuidar da minha e vou imitar o Rodrigo de uma maneira saudável, porque para mim o Rodrigo é uma referência. Isso não é fake, não, eu estou falando de verdade. O Rodrigo é uma referência. É legal imitar coisas boas. Não porque você quer ser a pessoa, não porque você está invejando, eu nem vou entrar nessa vertente, mas porque esse é um bom exemplo. Então estou reforçando a ideia. Às vezes a gente imita algo sem maldade, às vezes imita algo que talvez não seja a melhor prática, mas é natural, é o que a gente está habituado. Mas geralmente a gente imita algo porque a gente acha muito bom, porque a gente quer replicar isso na nossa vida. E aí, quando o autor de Efésios está falando assim, ó, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. É pesado isso aqui. Imitador de Deus, o Criador do universo. Sejam imitadores. E aí ele fala assim, ó, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta. Eu tenho que juntar os dois versículos, porque assim,
O que é essa imitação, Eduardo? O que ele está falando sobre imitar aqui? Porque a gente está falando de imitar o Deus Todo-Poderoso, o que me criou. O que eu sou do lado de Deus? Como que eu vou imitar a divindade perfeita? É possível. Como? Você não precisa abrir tua Bíblia, mas eu vou até, quando eu falo não precisa, para não desmarcar, eu vou até aqui na minha Bíblia no celular. Então, eu uso sempre esse tema porque eu gosto muito, então eu vou puxar de novo aqui. Lá em João, no capítulo 13, a parte B do versículo 1, você não precisa abrir, eu vou ler aqui, mas você pode guardar. Ele estava dizendo assim, ó, então eu vou ler o 1 inteiro, mas é a parte B que nos importa. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo, Jesus sabia que ia acontecer o momento em que ele ia morrer, ser crucificado para morrer por nós. E iria para o Pai, essa é a parte que me interessa aqui, ó. Tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Eu vou explicar para vocês o que vai acontecer aqui. Tem o episódio da Santa Ceia, depois Jesus vai baixar e vai lavar o pé dos discípulos. Ele vai lavar o pé dos 12. Aqui está dizendo, a Bíblia é detalhista. Amando os seus que estavam no mundo, Jesus estava ali de carne e osso, era uma personificação de Deus. Ele os amou até o fim. Ele já sabia. O que está dizendo? Havia chegado o tempo em que deixaria este mundo. Ele já sabia que ia chegar o tempo que ele ia morrer. Para isso, o que eram os passos? Ele não sabia como seria, mas ele sabia que Pedro ia negá-lo e que Judas ia traí-lo. Amando os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Depois disso, eu vou dizer para você o que vai acontecer. Ele vai lavar o pé dos 12 e não fala que ele passou por Pedro e por Judas e deu só uma cuspidinha assim, acabou e passou para os próximos. Amando os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Ele lavou o pé dos 12, mesmo sabendo que um ia trair, outro ia negá-lo, com a mesma intensidade. Então ele amou até o fim. E aí, é esse tipo de provocação. Vocês que são os pais, ótimo, tem ótimos exemplos para a gente imitar aqui, a gente tem exemplo para imitar. Vocês sabem que amar filhos é uma coisa que a gente não consegue entender. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como que o meu pai ama o irmão que eu acho que não merece. Eu não consigo entender isso. Da onde que vem esse amor? Mesmo cometendo tantos erros e tantas pisadas de bola, como que pode amar? Então, é incomparável o que eu estou falando aqui. Como que eu vou imitar a Deus que me mostrou que não tem nem rancor, que ele consegue amar mesmo sabendo que alguém ia fazer mal? Então, quem é pai tem um pouco de entendimento sobre isso, porque eu não sei como que meu pai me ama tanto, mesmo dando tantas pisadas de bola. E olha que eu acho que eu nem dou, mas eu dei trabalho. Então, como pode ter esse amor? E aí, a Bíblia vai falar, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Olha que loucura, eu tenho que imitar Deus como filho amado. Eu sou muito amado por Deus e eu tenho que imitar Ele nesse sentimento aqui, de independente do que o outro fez ou vai fazer, eu vou ter que imitar. Lembra que eu falei que é imitar coisa boa e que é uma imitação espontânea? Ainda tem esse detalhe. E vivam em amor, como também Cristo nos amou. Deixa eu abrir um parêntese importante. Olha a responsabilidade. Parece pesado, mas aí eu quero chegar numa vertente da imitação. Quando a gente está lá lendo a oração do Pai Nosso que está na Bíblia, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ali também a gente tem uma responsabilidade. Eu espumei aqui agora, tá? Só para fazer um paralelo. É uma responsabilidade. Porque eu estou pedindo para Deus me amar da mesma maneira que eu perdoo os que me ofendem. Então, tipo assim, e se eu não conseguir perdoar de fato a Isabela por ter feito algo por mim? Eu estou pedindo, Deus, mas eu quero que o Senhor me perdoe nessa medida. Por que eu dei esse paralelo? Tudo bem, tio? Portanto, sejam imitadores de Deus, como também Cristo nos amou. Eduardo, você está viajando, cara. Isso aqui é irreal. Olá, meninas. Isso aqui é irreal. Não tem como eu imitar Deus desse jeito. Essa vai ser uma imitação barata, igual aquela que a gente vê ali no Brás. Eu vou ser o imitador barato.
Em momento nenhum aqui está falando sobre perfeição, apesar de que Deus é perfeito. A gente está falando sobre imitar espontaneamente. Imitar com o intuito de ver algo de caráter admirável e eu quero fazer igual, porque essa minha tentativa já vai fazer diferença. E aí eu vou pedir licença poética para a gente espumar mesmo, sair daqui. Cara, se você tenta imitar, eu estou falando da minha vida, não precisa funcionar para você, mas se você tenta se dedicar a imitar um exemplo bom, em algum momento, pelo menos, essa trajetória vai ser saudável para você. Vamos fazer o exemplo da camiseta, que seja? A camiseta que é uma imitação barata, porque às vezes não é boa, ela está imitando algo bom. Mas às vezes tem umas cópias muito boas que chegaram ali que, putz, eu posso comprar igual. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou incitando que vocês têm que comprar a camiseta que é cópia, pelo amor de Deus. Jamais, não é isso. Eu só estou falando que essa caçada pela imitação saudável, pela referência boa, é a receita do sucesso. Significa que eu vou ter êxito? Não. Mas sede imitadores de Cristo. Tenta, cara. Vai imitar. Porque a gente tem que imitar esse bom exemplo. É muito engraçado a gente pensar, por exemplo, você usou o exemplo dos pais. Mas eu usaria o exemplo da irmã mais velha. Eu sou a caçula, de 7 anos de diferença. Então você vê a sua irmã mais velha que consegue fazer coisas que você não conseguia, e você vai tentando, e sempre sai uma coisa ruim, só que aos poucos você vai olhando e você vai vendo, esse ruim tá melhor que o outro. Perfeito. Esse ruim tá melhor que o outro. E aí aos poucos vai virando uma coisa realmente Baita exemplo. boa. Baita exemplo. Obrigada. Então, o exemplo que a Isabela trouxe é sensacional. Quando você tem uma referência na tua casa e aí você vê essa pessoa tendo êxito, é uma imitação de algo que você quer e às vezes você não vai conseguir, né? Tipo, eu não vou conseguir e nem quero ser minha irmã. Mas eu quero ter êxito como ela teve. Eu quero ter uma vida que desenrolou como ele ou ela tiveram. E aí a gente tem até aquilo, né? De, eu quero orgulhar dos meus pais como ela. Pronto! E aí, em algum momento, você vai estar fazendo algo melhor do que você faria se não tivesse uma referência, uma pessoa para imitar. Então foi um exemplo extraordinário. Manda ver. Claro, então é interessante também porque às vezes a gente pensa que talvez imitar é uma coisa boa. É uma coisa negativa, tipo, ou porque eu tenho uma inveja. Exato. Sei lá, um sentimento negativo, né? Perfeito. Então, imitar é o contrário, o Gabriel está propondo algo que tem a ver com sabedoria, algo que vai nos ajudar a conseguir os objetivos que a gente quer, como a Isabela mesmo falou, mais rápido, mais fácil, você tem um modelo ali para você seguir, um caminho, né? Trilhar, já tem um caminho, então acho bem interessante essa sabedoria. Excelente. Essa vantagem que a gente tem, né? Excelente. O modelo do Senhor Jesus mesmo, aqui imitadores de Deus. E se você tem mentores na vida, pais, irmãos mais velhos, irmãos da igreja, do corpo de Cristo, amigos dignos de imitação, de coisa boa, como você falou, é uma grande vantagem. Então, É uma bênção. se torna muito mais ricos, né, com isso. Não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva. Boa, Rodrigo. Eu, antes de conhecer a Cristo, né, não tive, assim, podemos dizer, boas referências, né, mas depois que eu comecei a conviver mais dentro do corpo, eu comecei a ver muitos irmãos, assim, sabe, no sentido de prosperar na vida, irmãos, até jovens, tipo, que estudavam, e eu não pensava muito nisso quando eu era mais novo, né, na minha adolescência. Então eu vejo, assim, que uma parte, né, da minha adolescência eu meio que inconscientemente, como você mesmo mencionou que pode acontecer, o meio que eu estava acabou influenciando eu querer ser alguém, tipo, estudar. Eu estudei engenharia, me formei, eu arrumei bons serviços, enfim, foi porque provavelmente o meio que eu estava por ver irmãos que isso era possível, sabe? Porque o meio que eu convivia antes eu não tinha muito essa realidade. Perfeito. Cara, sensacional a colocação de vocês. Então, por que a gente tem que fazer uma similaridade? Manda ver, Marcos. Não. Mas por que a gente tem que fazer uma similaridade de que se eu estou imitando é algo que incita a ruim, a inveja? Não. Puxa, se eu estou imitando a minha irmã é porque ela tem a receita. Se sentir mal com a pessoa que está indo bem, né? Que está indo bem, pelo contrário. Às vezes a pessoa pode se sentir mal porque alguém está se destacando.
E a gente tem essa tendência a olhar o lado negativo. Então, assim, demorou muito, eu tô falando sem hipocrisia, demorou para mim entender que quando eu saí de perto do meu irmão mais novo, ele ficou um pouco desnorteado. E aí depois eu fiquei tão feliz de saber, cara, esse cara me tem como referência. E não é que o Eduardo tem uma vida linda e impecável, mas é que já traçou um caminho. Quem dera eu pudesse aprender com o erro dos outros. Então ainda tem esse detalhe. A imitação nesse sentido pode ser a receita do sucesso, ou você pode imitar o fato de não vou cometer esse erro. Porque aí, cara, quem dera a gente pudesse pegar esse manual aqui e viu tanta gente tropeçou, isso é uma coisa a não ser imitada. Por isso que ele está colocando como referência. Sejam imitadores de Deus. Cara, e o meio te ajuda a crescer. Então, imitem boas referências. Imitem bons exemplos. Principalmente e única e exclusivamente se esses bons exemplos forem de pessoas que estão imitando a Cristo. Só um Marcos. Vou provocar um pouco dessa situação que é legal. Ele falou algo muito interessante, né, do ambiente que a gente vive. Né, você trouxe já no começo isso. A gente acaba replicando muito daquilo que a gente aprende dentro de casa. Né, eu acabei fazendo muita coisa boa e ruim dos meus pais e dos meus filhos. E assim sucessivamente. É legal a gente tentar parar nisso. Mas trazendo esse ambiente que a gente vive, que tem uma influência muito grande, como teve na vida do irmão e todo mundo aqui está ciente, se a gente está vendo nessa passagem que está trazendo, que a gente tem que ser o imitador de Cristo, que ambiente que eu vivo? É uma pergunta. Perfeito. Que realmente tem o Cristo. Então vamos imaginar que a gente está aqui nesse ambiente gostoso, que a gente vai ter depois outros momentos, comer, cantar, como a gente começou e tudo mais. Qual é a chance de a gente imitar Cristo? Pouca ou é muito? Boa. Agora, vamos imaginar se a gente saísse daqui. Todos nós agora estivéssemos em um estádio, seja para um show ou para um jogo, principalmente. E que nós somos de uma torcida única que a gente está indo. Né? Todos nós torcemos para um mesmo time. Eu gosto disso porque eu estudei isso. E aí, quando a gente está ali, daqui a pouco, a gente começa a xingar. Aí tem um xingamento, porque o nosso time, de alguma maneira, foi prejudicado. Seja no estádio, seja como a Maria, por exemplo, joga lá no ginásio. E daqui a pouco a gente vai ver que a gente está, sem querer, também xingando. Perfeito. E a gente está sendo levado por essa onda, né? Imitando uma prática que não é saudável. Isso. E aí é o quê? A gente está falando da perda, né? A gente perde a nossa identidade. Perfeito. Do meio que a gente vive. E Paulo, o mesmo de Efésios, ele vai citar lá em Coríntios, que eu gosto muito dessa passagem, principalmente para mim que foi jovem, e hoje eu tenho esse discernimento que eu preciso andar, tomar cuidado por onde eu estou no meu meio, que é 1 Coríntios 15, 33, que inclusive foi a leitura diária de hoje. Tá dando spoiler do céu. Não. Na verdade, eu vou no 11:1, mas pode mandar ver. O que acontece? A gente tem alguns bons hábitos por imitar boas pessoas, principalmente Cristo. Mas esse hábito, ele vai ser corrompido se a gente ouvir o que Paulo está dizendo. Ele fala que os bons vão ser corrompidos pelo o meio que a gente vive, pelas más companhias, pelas más conversações. Isso é interessante porque a gente tem um sábado que a gente se reúne a cada mês. A gente tem um domingo que a gente fica 1h30, 2 horas. E segunda, e terça, e na escola, e na faculdade, no trabalho, né? Qual é o meio que você está convivendo? Você está se corrompendo ou você está sendo corrompido? E eu queria trazer essa provocação que eu te falei. Será que a gente está imitando nosso chefe, nosso amigo da faculdade? Porque automaticamente a gente está vivendo muito com isso. E falar que isso a gente é imune, é muito difícil. Era só essa Boa. observação. Vamos continuar com essa. Manda ver. Na verdade, eu ia fazer um contraponto também que a gente está falando de imitadores, né? E eu acho que a gente também tem que se permitir ser uma pessoa a ser imitada.
Perfeito. Porque, assim, pelo menos eu encontro essa dificuldade. Então, assim, por exemplo, alguém fala, porque você é um exemplo de pessoa pra mim. Eu fico, não, eu não sou um exemplo. O exemplo é outra pessoa. Eu não sou um exemplo. E a gente costuma tirar o nosso da reta. Quando, na verdade, a gente pensa no próprio Paulo que fala. Sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Ela deu spoiler. Eu não sou... Eu posso não ser perfeita, posso não estar no patamar de Cristo, mas se eu sou imitadora de Cristo, eu tenho que me permitir ser imitada também. Perfeitamente. Obrigado. Ela trouxe a alavanca. Eu tinha falado para vocês no começo que a gente imagina pela escrita que foi Paulo que escreveu a carta aos Efésios. E aí em 1 Coríntios 11:1, ele vai falar: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Que faz todo sentido com o que a Isa falou. Eu gostaria muito, muito de ser referência para outros, mas às vezes eu não tenho segurança para isso. Às vezes eu não me permito ser imitado. Porque, de fato, o objetivo não é que as pessoas me imitem porque eu tenho uma vida impecável. Mas eu, Eduardo, quero ser lembrado por ser imitador de Cristo. E por isso as pessoas estão imitando as minhas práticas. O meio que eu ando vai intervir muito nisso. O meio que eu estou inserido me tendencia a ser uma referência ou não. Porque aí a gente entra na vertente de eu vou ser uma referência de imitação positiva ou negativa, e a gente sabe que tem. Então, leva um ponto da provocação do Marcos. Pode falar, João. Eu fiquei pensando nesse negócio do trás. Essa é a original? Não, mas eu fiquei pensando assim que quando ele fala de seres imitadores de Cristo e façam isso com amor, às vezes na vida cotidiana é difícil ter amor. Então, é ser sinceridade. É difícil? Um dia que a gente acorda e fala, tá chovendo, alguém vai jogar água em você quando você vai pro trabalho. É complicado. Às vezes é um dia que você não tá bem, você percebe que é difícil ter amor ou empatia pelas pessoas. Eu fiquei pensando nessa coisa do prazo e falei, a gente sempre gosta de algo original, só que a gente sempre acaba optando, olhando na verdade, um ponto que a gente não quer mais aquela coisa original, ou seja, sei lá, essa camisa, camisa 500 conto, pelo amor de Deus, mas no Brás tá 150. No Brás, não tem galantia. Quem vai falar que é falso? Você analisa ali para falar que vale a pena. Ou seja, quando a gente fala em questão de, principalmente cristão, às vezes é difícil a gente ser imitador de uma pessoa que amou o tempo inteiro, as 24 horas até a sua morte, e a gente tem que imitar isso. Só até com uma pressão, sabe? Essas coisas me arrepiam porque eu comecei falando para vocês que isso aqui não seria uma aula, seria um bate-papo. E a maioria das coisas foi construída por vocês, a gente está sintonizado. Eu ouvi no passado, não é coincidência, é deucidência, sabe? Então, esse era meu vertente. O exemplo desse cara foi sensacional para o próximo ponto que eu iria falar. Às vezes, a gente acha muito complexo imitar uma pessoa que está num patamar elevado, que de fato é original, é autêntico. Às vezes, eu penso, como eu vou imitar Deus se Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Como que eu vou imitar? É muito mais fácil eu pegar de 150. É muito mais fácil eu imitar o irmãozinho que está tendo êxito na vida e a gente não sabe a troco de quê, e a ideia aqui não é julgar ninguém. É só falar para você, será que o que você vê de fato, quando você olha para o fulano e para o ciclano e você quer imitar ele, sem ser com a referência de Paulo aqui, que ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não está falando, me imita aqui porque eu falo bem. Paulo era um bom orador. Me imita aqui porque eu tenho presença de palco, me imita aqui porque eu sei dançar, me imita aqui porque eu sei fazer o vídeo do TikTok. Não. Me imita porque eu sou imitador de Cristo. A história desse cara é sensacional. Ele foi o cara que mais batizou pessoas na história e ele foi referência de fato principalmente pela vida pregressa dele. Então, era uma pessoa absolutamente comum no sentido de caminhada cristã, porque ele era até perseguidor da igreja, ele perseguia a igreja, vocês entenderam? Era uma pessoa absolutamente fora do eixo, e como uma pessoa fora do eixo, vai virar uma pessoa a ser imitada.
Vocês entenderam que qualquer um de nós pode ser imitado? Se a gente, de fato, imitar Cristo. Pegou o ponto? É uma carga pesada? Talvez. Mas é um negócio que flui natural. Então, você quer ser referência para alguém? Não tenta ser referência simplesmente pelo fato de que, eu vou estudar muito, ser uma pessoa brilhante, etc. E o que eu vou fazer com isso, pura e simplesmente? Sempre vai ter um buraco no teu coração. Eu estou falando para vocês como uma pessoa que já foi muito consumista e tentou tapar esse buraco, essa falta que faz com aquisição. Nossa, eu me acabei com isso. E aí eu percebi que quanto mais eu tinha, mais eu conquistava, mais eu conseguia, mais eu me frustrava. Porque esse espacinho aqui nunca vai ser saciado com bens materiais ou em troca de sentimento de alguém. Eu já fui muito amigo de alguém sem que aquela pessoa fosse minha amiga. Eu já namorei, já amei gente que nem me amava. Você tem noção do ponto que eu quero falar? Às vezes, a gente segue um caminho que parece ter êxito, mas não tem, e as pessoas olham e falam, eu vou copiar esse cara porque parece que ele está tendo êxito. Só que tudo é para o meu próprio deleite. É para me desfrutar das minhas vontades. Mas a gente está falando sobre imitar a Deus, imitar em amor. Cara, eu sempre uso esse exemplo, vocês podem me interromper a hora que quiser, tá? A minha vida inteira eu sempre gostei de ser taxista. Do que tá falando, Eduardo? Em todas as cidades que eu morei, eu passei por 7 cidades, pelo menos. Essa é a 7ª. Todo lugar que eu fui, eu tava lá com o meu carrinho, eu não precisava ter intimidade nenhuma com você, e a gente saiu para algum lugar e, putz, agora eu tenho que ir para casa e a casa é muito longe, e eu ia. Nossa, e eu ia. Todo mundo me conhece, principalmente quando eu morei no Mato Grosso do Sul, Brasília, eu era o taxista. De levar as pessoas assim uns 25 quilômetros, ir e voltar, e todo mundo questionar bem assim, por que esse cara tá fazendo isso? A troco de quê? Servir é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então naturalmente é. Mas aí depois eu me confrontei, só servir por servir? Não. Eu gosto de servir porque eu vi que Jesus serve, que Deus serve, e Ele é a minha referência. E eu uso Ele, eu imito Deus. Ouve o que eu estou falando. Em muitos outros quesitos e circunstâncias da minha vida, eu deveria e não imito, tá? Eu estou usando um exemplo. Pode mandar ver. Eduardo, assim, para o jovem, né, a gente está numa reunião de jovens e a gente é jovem ainda, mas nem tanto tão jovem assim. Então, quando a gente é jovem, o Tico estava falando isso agora. É difícil você entender que você precisa imitar alguma coisa boa, porque você tem uma carência. Imitar, não preciso imitar ninguém, para que eu vou imitar? Tipo, eu sou eu. Perfeito. Eu tenho meu RG, meu CPF, não é? Eu sou filho do meu pai. Por que eu vou imitar alguém? De onde você tirou isso? E é interessante que Paulo está falando aqui sobre algo que ele descobriu com os erros da vida dele, com os acertos da vida dele, e ele falou, entendi agora. Perfeito. Tem que ser imitador de Deus. Eu preciso ser imitador de Deus. E vocês precisam ser imitadores de Deus. Então sejam meus imitadores porque eu sou. Sou de Cristo. Porque essa é a chave. Você não precisa quebrar a sua cara. Você Pronto. não precisa acabar com a tua vida. Você descobrir que você não sabe tudo. Que tem alguém acima de nós. Que é o nosso Deus. Perfeito. Que é o exemplo perfeito do filho amado. Perfeito. Como filhos amados. Então, a gente já tem a referência, né? Chegou lá. Ou seja, sem essa referência, a gente vai quebrar a cara, entende? Porque a gente vai levando a vida do nosso jeito, e ok, a gente tem uma liberdade para isso, mas quem nos garante que a gente está fazendo o que é correto, ou que agrada a Deus? Quem a gente está seguindo, igual o Marcos falou, de alguma maneira a gente está sendo influenciado, né? No meio que a gente vive, então a gente come as coisas que a gente tem no Brasil, né? A gente vive a nossa cultura, a gente não vive a cultura dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim, então a gente está sendo influenciado de alguma maneira o tempo todo. E que garante que isso é uma coisa boa? É isso. E se for ruim? Perfeito. Então, seja imitadores de Deus, porque vai ser bom. Né? É mais fácil, né? Cara, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso. 12 de abril de 2025. Eu já fui jovem. Eu já fui jovem, como vocês. E eu não tinha direcionamento sobre o que eu deveria imitar, apesar de que eu tinha muitas referências boas para imitar.
Então foi sensacional o que você colocou agora. Porque, às vezes, ao meu gosto, à minha vontade, é mais fácil eu imitar um exemplo de alguém que está tendo êxito no mundo. Vocês sabem, eu quis experimentar coisas fora. O que era o hábito da minha vida desde moleque? Desde moleque, estou me vulnerabilizando aqui para vocês, porque eu quero que vocês não imitem o meu exemplo. Desde moleque, a minha vida foi passar os carnavais nos acampamentos da igreja. Eu não conhecia o mundo fora dos acampamentos da igreja. Então, estava lá. 2022, eu experimentei ir para um bloquinho de carnaval. E lá eu entendi o quanto era legal. É sem hipocrisia, estou falando para vocês. O quanto era legal e divertido os acampamentos da igreja. Então, vazio. Eu não tive uma experiência de conversar ou criar um laço afetivo com ninguém porque você não consegue conversar. É um caos, é uma correria, é uma insanidade, é um negócio selvagem, é bizarro. Se puderem, não experimentem. Se experimentarem, que esse não seja o lugar que anime vocês. Mas, nossa, Eduardo, que discurso é esse de pai que não quer que o filho se divirta? É que, aos olhos, parece um bom exemplo de imitação. Porque parece que é divertido a gente imitar gente descolada. Gente que está lá na faculdade, está rodeada de amigos e uma agenda completa que você pode se divertir de uma maneira absurda e sentir os mais diversos prazeres que talvez sentado aqui eu não sinta. Mas como alguém que já experimentou, lembra do vazio que eu falei? Lá no final você percebe, puxa, acho que eu imitei a pessoa errada. Acho que eu imitei a referência errada. Por quê? Eu imitei alguém e não a Deus. Porque eu não imitei, talvez, alguém que está imitando a Deus. Porque a pessoa que eu tenho que imitar, que parece que está muito longe de mim, é muito acessível de ser imitada. É muito fácil imitar a Deus. Só que será que eu gosto? Será que eu quero? Será que é agradável? Será que entra como mel pela minha boca? Porque, aparentemente, não é legal imitar jovens que estão sentados aqui no sábado à noite, às 6 da tarde, falando sobre Deus. Deve ser muito mais legal imitar aquela galera que daqui a pouco vai sair e vai fritar a noite toda. Amanhã eu quero ver quem que vai acordar melhor. Manda ver, Marcos. Eu quero provocar de novo, porque é jovem, né? E também isso serve para qualquer um. Hoje a gente está muito plugado. Quando eu era jovem, eu tenho 48 anos, tenho um filho de 24, 21 anos. E quando eu era jovem, eu não tinha algo que eu tenho hoje acesso, que é chamado redes sociais. Perfeito. Eu estou profundamente envolvido com vocês, mesmo às vezes não estando aqui, quanto outros jovens, e eu tenho pesquisado, né? E se Deus permitir, tem algo incrível que eu estou construindo e eu quero compartilhar com vocês em breve, para ajudá-los. A ideia nossa aqui é ajudá-los, né? E mutuamente, que eu também vou ajudando. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu queria que vocês, ao saírem daqui ou tiverem um momento de qualidade, dá uma olhadinha. Tem 2 coluninhas nas redes sociais, dependendo da tua rede social, se for no TikTok está embaixo, se for no Instagram está na lateral. E agora o YouTube também tem muitos shorts, né? Quem são os seus seguidores? Quem vocês estão seguindo? Por que eu estou falando isso? Porque ali também tem grau de influência na... Ó, até você falando, estou seguindo. Isso. Se eu estou seguindo, provavelmente no tempo que você está se dedicando, que eu acredito aqui que no mínimo 2 horas em média todo mundo fica. Em média, pelo menos. Por incrível que pareça. Você fala, talvez eu não, talvez eu fique meia hora, amém. Né? Mas eu estou falando de estudo de média. Isso assim vai causar em você e em mim, quem fica ali navegando, e principalmente o quanto tempo e quem você segue, porque é o que vai estar passando na sua tela. Isso vai, inclusive, ter problemas emocionais, psicologicamente, que é a matéria onde eu estou estudando, e influências psicológicas nisso. Então, hoje isso tem muita influência que na nossa época, na sua também não tinha, que a gente brincava na rua. Perfeito. Tinha outros tipos de influência que a gente tinha,
que hoje eles têm outras, como a gente também está lá na rede social tem. Então eu gostaria de provocar isso em vocês. Dá uma olhadinha, de repente tem coisas que não estão legal e tem uma tal, quem conhece tecnologia, tem um tal de, que é o robô lá, que é o algoritmo que chama, e aquilo gera uma certa dopamina, vício e tudo mais, e quando você vai ver, você está ali também sendo influenciado por aquilo. Quem vê muito meme dá problema, mas esse não é um dia para falar sobre isso. Eu acredito que um momento oportuno eu vou dividir um material com vocês a respeito disso. A ideia aqui é, de novo, dar uma provocada para vocês lembrarem disso também, que tem, se tiver sentido para vocês, também tem influência nas imitações nossas, porque daqui a pouco a gente está dançando igual, a gente está vestindo a mesma roupa e falando a mesma coisa. Não sei se isso Maravilha. Eu não tenho como competir com as redes sociais, eu não tenho como competir com o influenciador famoso de milhões de seguidores que tem tudo na ponta dos dedos. Então eu jamais falaria, sejam meus imitadores, até porque eu acho que tem melhores exemplos a serem seguidos. Lembra do Não Tô Pegando, mas o meu ponto aqui eu sei da dificuldade que é hoje com a facilidade que a gente tem na palma da mão de ver pessoas que a gente quer imitar. Eu sei que é muito mais difícil para vocês. Eu tô reconhecendo que é muito mais difícil. Na minha época, brincar na rua era saudável. A única pessoa que a gente imitava era o cara que estava lá na 8ª série, quando era 8ª série, não no 9º ano. E a pessoa da rua que era muito bom no futebol, ou no bets, ou algo do tipo, que você, cara, eu quero ser como esse cara. Então, pra mim era muito mais fácil, pra gente era muito mais fácil. Eu sei do desafio que vocês têm, mas a minha recomendação, analisem quem vocês estão imitando. Analisem a profundidade, porque talvez você esteja imitando alguém que não tenha profundidade. E aí, para finalizar, aqui o sentido de imitar é imitar a Deus, que deu o Filho Jesus para morrer por remissão dos nossos pecados. Isso parece muito irreal, eu imitar alguém assim. Mas aqui tem um manual, lembra que a gente falou? É muito mais fácil eu aprender com o erro dos outros. É muito mais fácil eu usar de, vou imitar alguém que já passou e teve a receita do sucesso. Ah, mas a gente está falando do Deus Todo-Poderoso. Jesus veio para a Terra, andou, aqui tem um manual, a Bíblia está descrevendo os demais, os diversos assuntos. A Bíblia fala sobre todos os assuntos mais recentes de tudo que a gente vive hoje. Sobre o quanto é atraente o mundo, sobre questões interpessoais diversas. E a receita para o sucesso é, esteja o mais próximo possível de Deus. Nossa, Eduardo, para você falar é fácil. Eu estou falando com uma pessoa que sofreu por imitar exemplos errados. Então, analisem as pessoas que vocês estão imitando. Analisem se de fato essa pessoa é imitadora de Jesus. Não, Eduardo, eu estou imitando alguém que não é imitador de Jesus, mas ela tem a receita do sucesso, porque ela me prova que ela tem sucesso. E aí eu vou explanar e aí você vai com essa reflexão para casa. O que é sucesso para você? De verdade, o que é sucesso para você? Para mim, sucesso um dia já foi ser milionário, ter muito dinheiro e tudo que eu pudesse na ponta da minha mão. Hoje eu sei porque eu não tenho. Será que eu lembraria do exemplo a ser imitado? Será que eu lembraria de Deus? Será que se eu fosse muito rico e milionário e tivesse todas as facilidades, eu ia usar isso em benefício de que mais pessoas entendessem e me usassem de referência porque eu sou imitador de Deus? Talvez não. Talvez eu me sentiria autossuficiente. E uma pessoa autossuficiente precisa de Deus para quê? Nossa, Eduardo, mas você está falando aqui que eu tenho que ser dependente de Deus. Meu irmão, você não precisa. Mas aí eu vou finalizar com algo que eu falo muito ali no púlpito. Tu acha que a tua vida é nascer, crescer, estudar pra caramba, conseguir um bom emprego, ter uma família, pagar boleto e morrer? Eu não sei pra vocês, pra mim isso é muito sem graça. Eu não acordo todo dia porque eu gosto muito do meu trabalho, eu acordo porque eu preciso comer e eu gosto de comer bem, pra isso eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro feito em cascata, vocês entenderam? Só que esse não é o ciclo da vida, a vida é volátil. Vou terminar, não quero falar de tragédia, mas essa semana aconteceu um acidente, todo mundo viu, né?
carro passou muito rápido, levou a vida de 2 pessoas que nem esperavam morrer e eram jovens. Gente, eu não estou falando que vocês vão morrer amanhã, nem daqui a pouco, mas é possível. Isso pode acontecer. E aí a minha pergunta é, vocês acham que a vida de vocês é só isso? Não. A gente quer chegar em algum lugar e eu quero. Eu acho que a nossa vida não vai ser só sofrimento, tristeza e dor, como é aqui esse mundo. E para isso eu preciso cuidar do meu espírito. E esse sim, o resultado, o 10 no final da questão vai ser: e aí, chegou o momento, vamos para o céu? Você foi meu imitador? Bom, então reflete aí. Você está sendo imitador de Cristo, de Deus? Nossa, Eduardo, é tão difícil. Eu sei, eu estou tentando também. Todo dia eu falho bastante. Eu ouço, eu tenho ouvido. Oxe, como assim? Você não é crente, você não é cristão, etc. Como você está falando ou passando por isso? Porque o mundo enxerga que a tua vida tem que ser perfeita e que nada de ruim pode te acontecer. Mas aí o meu ponto é, irmão, eu estou aqui tentando imitar, eu estou aqui tentando fazer minha parte, porque eu estou me esforçando, porque eu quero nem ter que me preocupar com isso aqui. Isso aqui tudo vai derreter, eu estou tranquilo. Porque o mesmo autor, lá em Filipenses 1:21, Paulo fala que viver é Cristo e morrer é lucro. Eu quero viver com essa certeza de que viver aqui, enquanto eu viver aqui, eu estou imitando a Cristo, e quando eu morrer, é bônus. Que você tenha esse sentimento. Então reflete aí, se você está sendo imitador de Cristo. Se você não está, tem tempo. Dá para fazer. É fácil. Aqui tem um manual. A gente pode falar. Você vai ter boas referências. Tem gente preocupada, tem gente querendo te mostrar. Mas reflete muito nisso. Será que você está imitando quem realmente tem que ser imitado? É isso, galera. Eduardo, alguma coisa a gente está nesse lado. O Paulo está falando de imitação, alguma coisa a gente está imitando, né? Ou Cristo ou o mundo. Não tem meio termo, né? Exato. Não dá para... Tudo bem que o bônus, o êxito maior é a gente ir para o céu, mas também é a gente colher bons frutos na nossa vida. Perfeito. Porque a conta vai chegar. Você falou de uma maneira... Você falou de uma maneira perfeita. Quando eu imito um exemplo saudável, a trajetória é gostosa também, né? Então, faz todo sentido isso. É que fica parecendo que ou eu me sacrifico, ou eu desfruto de algo temporário. Não é isso que eu estou falando, não. Quando você imita um bom exemplo, você tem êxito. É gostoso. A trajetória é boa. Muito bem colocado. Você é abençoado por Deus, talvez não vai acontecer essa tragédia que aconteceu. Acabou. Estou dando exemplo. É isso. Porque tem uma promessa ruim de quem não segue o caminho do Senhor, né? Tem uma afirmação ruim, tem várias afirmações bíblicas ruins para aqueles que não. Então, por que deveríamos imitá-lo? Há N motivos, é isso que a gente está aqui para discutir. Perfeito, perfeito. É muito gostoso quando eu planto, eu vou usar o plantio como a imitação, então vou lá, rego, continuo imitando, e aí no final eu pego, não sei, eu ia falar maçã, mas acho que maçã não é o que vocês gostam, é morango, todo mundo gosta de morango? Então, cacau é gostoso e dá o chocolate. Então é muito gostoso no final desfrutar de um bom fruto. Então, os frutos, colher o fruto das imitações boas, de imitar a Deus. Cara, foi excelente. Obrigado demais pela participação de vocês, por essa troca. Eu falei desde o início que seria um bate-papo. Obrigado por quem foi efetivo e prestou atenção. Quando ao menor sinal de bocejo, eu já parei. Pessoal, obrigado Edu por ter vindo. A gente está se reunindo uma vez por mês, para quem está chegando. Seja bem-vinda. Se apresenta para quem, por favor, que chegaram depois. Eu chamo Bia.